Olá, meu nome é André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre ponto de vista e parcialidade do discurso. O que é parcialidade? Como lidar com a parcialidade de um discurso? É possível não ser parcial? Essas e outras questões. Vamos lá? Desde que o ser humano começa a se descobrir pensante, começa a buscar representar as coisas ao seu redor, nós contamos história. Então, histórias fazem parte da existência da vida humana e com elas nós desenvolvemos a nossa linguagem. Então, desde os homens lá do período chamado pré-histórico, já se contavam histórias sobre a vida, já se representavam acontecimentos do dia a dia, fosse pela forma de mímicas, de expressão corporal, fosse nas pinturas nas cavernas, na forma de esculturas, fosse como fosse, histórias eram contadas. E assim atravessamos a história da humanidade contando fatos. E hoje fazemos isso de diversas maneiras, assistindo por meio das séries que assistimos, por meio dos filmes, por meio dos livros, por meio de músicas, por meio de histórias mesmo que sentamos e contamos para as pessoas, por meio do jornalismo, de qualquer maneira estamos contando histórias. Mas é sempre importante lembrar que entre os fatos narrados e o interlocutor, ou seja, a pessoa que está ouvindo a história, existe uma figura importante, que é a voz que conta essa história, a voz narrativa, ou simplesmente o narrador. E nesse sentido, nós podemos dizer que narração e ficção praticamente são irmãs gêmeas siamesas, estão sempre juntas. Por quê? Toda narração, de alguma maneira, é uma recriação dos fatos. Então, quando eu conto alguma coisa, seja de forma mais objetiva possível, seja de forma bastante subjetiva, ou seja, se eu faço um relato de um processo em um laboratório, que tem que ser extremamente objetivo, de qualquer forma, eu vou escolher elementos para os quais eu vou dar atenção de acordo com a necessidade daquele momento. Então, ao escolhermos uns elementos e deixarmos outros de fora, nós já fazemos com que esse discurso seja uma recriação dos fatos, e não os fatos na sua totalidade. Quanto mais quando contamos as histórias de maneira poética, de maneira figurada. Aí então nós escolhemos figuras de linguagem, escolhemos palavras, escolhemos modos de dizer para embelezarmos aquele discurso, criarmos um impacto no outro. Então, de alguma maneira, toda narração é também uma ficção. Quem narra, narra o que viu, o que pensou, o que imaginou, o que sentiu e o que quer que o outro pense, sinta, imagine também. E é importante lembrar que quando falamos aqui de narrar, não estamos falando apenas de contar histórias, de dizermos como as coisas aconteceram. Narrativa é uma palavra que nós podemos utilizar para toda forma de linguagem que atribui significado às coisas do mundo por meio de uma história, ou seja, de uma combinação de elementos numa determinada situação, num determinado espaço, num determinado tempo. Isso são narrativas. Então, a língua, nós desenvolvemos essa capacidade da linguagem justamente para falarmos das coisas, como elas são, para darmos nomes a elas, ou seja, para construirmos narrativas. E é nesse sentido que nós desenvolvemos aquilo que se chama de gêneros do discurso. Então, por exemplo, quando nós imitamos alguma coisa, representamos ação, imitamos gestos, tom de voz, expressão facial, vestimentas, seja no dia a dia contando uma história, imitando o jeito de alguém falar, seja fazendo, por exemplo, teatro, nós estamos dramatizando. Quando nós apresentamos características e estados
de um lugar, de uma pessoa, de uma situação, nós estamos descrevendo algo, fazendo uma descrição. Quando nós refletimos sobre algo, buscamos entender de maneira lógica, com base em argumentos, e expomos assim o nosso ponto de vista sobre aquilo, nós estamos dissertando. E quando nós ensinamos alguém, orientamos, dizemos como a pessoa deve ou pode fazer alguma coisa para obter um determinado resultado, nós estamos instruindo. Então veja que os gêneros do discurso que se transformam em gêneros textuais vêm não de uma criação aleatória que alguém inventou e falou, vamos criar isso aqui. Não, vem da necessidade humana de poder dar sentido ao mundo. E assim também nós fomos categorizando o tipo de palavra e a maneira como nós organizamos essas palavras para a comunicação, ou seja, por essa necessidade de darmos sentido ao mundo, é que nós, em sociedade, de acordo com a nossa cultura, com a nossa história, fomos criando as línguas, as gramáticas das línguas e fomos dando nome aos elementos dessa gramática. Então, para nomear as coisas, para darmos a elas sentido de existência, nós temos os substantivos. Para representarmos ações e estados das coisas, das pessoas, nós temos os verbos. Para apresentarmos características e estados das coisas e dizermos como elas se parecem, como elas são, nós temos os adjetivos. Para fazermos referência ao espaço e ao tempo, localizando as coisas, nós temos ali os advérbios. Temos também os verbos e seus tempos verbais, temos também os pronomes que indicam onde as coisas estão, quais são as referências. Para pensarmos de maneira lógica, utilizamos conjunções que ligam frases, ligam palavras e dão significado a essas ligações. Utilizamos preposições que estabelecem relações de dependência entre uma palavra e outra e fazem com que a gente possa ter lógica no nosso discurso. Para contarmos e ordenarmos as coisas, falarmos de quantidade, de posições numa determinada ordem, nós temos os numerais. E para determinarmos ou indeterminarmos as coisas, nós temos os artigos. Então veja que as categorias da língua também são resultado da nossa necessidade de narrarmos o mundo, de dizermos sobre como as coisas são, como elas existem, de darmos sentido ao mundo. E é nesse sentido que nós podemos dizer que o mesmo fato, ele pode ser apresentado de maneiras diferentes. E é aí que nós precisamos entender que todo discurso, ele escolhe um olhar, ele escolhe uma posição, ele nunca vai falar da totalidade dos fatos. E é nesse sentido que a gente pode dizer que todo discurso é parcial de alguma maneira. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui duas manchetes. Uma diz, redução do desmatamento pode ter alcançado 50% em setembro, diz Marina Silva. E nós temos uma outra que diz, redução do desmatamento na Amazônia atingirá 50% em setembro. Previsão é da ministra Marina Silva do Meio Ambiente em evento do TCU sobre desenvolvimento sustentável. Então reparem, na primeira manchete nós temos uma hipótese. A ministra teria dito que a redução do desmatamento pode ter alcançado 50%. Então ela não, nesse texto nós não temos a certeza do fato de que alcançou 50%. E olha só, quem escreveu essa manchete não assume para si essa incerteza, atribui essa incerteza à ministra, porque diz que quem disse isso foi ela. Então a maneira como esse texto está colocado nos mostra um pouquinho qual é o posicionamento desse órgão de imprensa, desse meio de comunicação, em relação ao fato que foi enunciado. Já no outro caso, repare que há uma certeza.
Tá? Nós aprendemos, por exemplo, nas aulas de gramática, que o verbo aqui atingirá, ele está no modo indicativo, e que o modo indicativo é usado para expressar a certeza de um fato. Então aqui já não é uma hipótese, já não é uma incerteza, nós temos a certeza de que a redução do desmatamento na Amazônia atingirá 50% em setembro. E ao colocar o verbo no futuro do presente, isso nos mostra que a matéria foi escrita antes do fato acontecer. Já a primeira, nós percebemos que quando diz na locução verbal pode ter alcançado, a matéria foi escrita depois do fato acontecer. Então repare como a maneira de organizar o discurso vai nos dando informações que não necessariamente estão escritas no discurso, mas que nós conseguimos perceber e que são informações que dão um certo olhar sobre a realidade. Aqui nós temos um outro exemplo. Desmatamento aumenta 89% no Cerrado e cai 59% na Amazônia em setembro. Você lembra quando você aprendeu sobre orações coordenadas? Pois é, aqui nós temos um exemplo de coordenação. Nós temos a frase desmatamento aumenta 89% no Cerrado, que é uma informação objetiva. Sabemos o que é desmatamento, sabemos o que significa dizer que o desmatamento aumenta, temos um número objetivo, 89%, e temos um local determinado, Cerrado. Então, nós sabemos onde é o Cerrado no Brasil, nós temos que entender o que significa 89% de aumento, tá? Nós temos informações aqui bem objetivas. E nós temos uma outra informação, que o desmatamento cai 59% na Amazônia em setembro. Então, no mesmo período, ele aumenta 89% no Cerrado e cai 59% na Amazônia. Da maneira como essa matéria foi escrita, nós temos algumas coisas a dizer. Primeiro, a informação de que o desmatamento aumenta 89% no Cerrado, ela é colocada aqui em primeiro lugar. Porém, como a combinação das frases é de coordenação, como a relação sintática é de coordenação, então não há hierarquia entre as frases. Nós podemos dizer aqui, como nós aprendemos nas aulas de coordenação, que a conjunção e, ela apenas une duas informações que têm o mesmo valor. Então essa manchete apresenta os dois fatos como fatos concomitantes, ou seja, que estão acontecendo ao mesmo tempo ali, mas sem dar a eles uma maior ou menor importância a um dos dois. Olha já essa outra manchete que diz assim: desmatamento cai 59% na Amazônia em setembro, mas sobe 89% no Cerrado. O uso da conjunção mas também estabelece uma relação de coordenação. Porém, a relação aqui é de adversidade, ou seja, o uso da conjunção mas aqui faz com que o fato apresentado na primeira oração seja menos importante do que o fato apresentado na segunda oração. Quando diz desmatamento cai 59% na Amazônia, é uma informação positiva. Porém, quando se coloca o mas, essa informação positiva, ela perde importância em relação à informação que vem depois, que ele sobe 89% no Cerrado. Então, neste veículo de informação, houve uma preocupação em dar destaque, enfatizar que não é tão importante a queda do desmatamento na Amazônia. É mais importante mostrar que no Cerrado houve um aumento desse desmatamento, relativizando o fato anterior. Essa maneira de dizer as coisas, escolhendo uma forma de dizer para atribuirmos um certo sentido e deixando de lado outras possibilidades, é que caracteriza o que nós chamamos de parcialidade. Então é preciso tomar cuidado. A palavra parcialidade não é sinônimo de informação falsa, de informação errada, mas ela é sinônimo de uma informação que foi dada em partes. E acredite se quiser, isso não é um defeito do discurso. Isso é uma característica de todo discurso. Todo discurso, de uma certa maneira, é parcial, porque todo discurso
nós escolhemos palavras, nós escolhemos como vamos organizar as palavras para dizermos as coisas. E ao escolhermos uma coisa, deixamos outras. Então isso é sempre parcial. A questão da parcialidade é o quanto ela pode atrapalhar a relação que nós temos com os fatos. Então é importante entender isso. Parcialidade é a característica daquilo que não abrange a totalidade de algo. Por exemplo, nós aprendemos estudando sobre a Lua que nós nunca conseguimos ver a Lua na sua totalidade, porque nós estamos sempre vendo uma face dessa Lua. E como há as 4 estações, nós também nunca conseguimos ver a Lua toda. Nós sempre vamos ver uma parte iluminada e uma parte que está na sombra. Isso é uma boa metáfora para nós pensarmos que nós nunca conhecemos toda a verdade sobre os fatos. Nós conhecemos uma parte. Então, todo discurso é parcial de alguma maneira. E cuidado, a ideia de imparcialidade para os discursos não existe. Isso é diferente de objetividade. Podemos falar com objetividade que vemos uma parte da Lua, porque isso é facilmente comprovável. Mas isso também não é imparcial, porque quando escolhemos esse aspecto para falarmos da Lua, estamos deixando vários outros. Aqui nós temos um ótimo exemplo dessa parcialidade. Olha só essa manchete. Termina a proibição de mulheres de dirigir na Arábia Saudita. Permissão foi anunciada em setembro, mas apenas a partir deste domingo as mulheres ganharam o direito de dirigir. Essa matéria é do dia 24 de junho de 2018. Olha que interessante, na maneira como esse discurso está organizado, ao dizer que termina a proibição de mulheres dirigir na Arábia Saudita, essa é uma informação objetiva. Havia uma proibição, essa proibição deixou de existir, então ela terminou. Então, essa informação é objetiva. Agora, vamos pegar um pedacinho da matéria que explica esse acontecimento. Nós temos aqui um pedacinho que fala da interpretação religiosa desse fato. Para começar, a própria matéria assume que há interpretações diferentes para o mesmo fato. E neste trecho, ela fala da interpretação religiosa, que diz: durante décadas os conservadores se apoiaram em interpretações rigoristas do Islã para justificar a proibição de dirigir, alguns alegando inclusive que as mulheres não eram inteligentes o suficiente para se colocarem atrás do volante. Do ponto de vista econômico, as consequências poderiam ser só benefícios, segundo especialistas. O fim da proibição pode estimular o emprego de mulheres e, segundo uma estimativa da Bloomberg, acrescentar 90 bilhões de dólares à economia para 2030. Então veja só, nesse mesmo trecho nós temos 2 interpretações. Uma interpretação religiosa que explica que a proibição era baseada em uma forma de interpretar a doutrina religiosa, e no outro trecho nós temos uma interpretação mercadológica, que olha o fim dessa proibição como um ganho para a economia, para o mercado. Essas 2 formas de interpretar o fato são relevantes, principalmente quando nós estamos falando de uma sociedade que é uma sociedade em que a religião ocupa um lugar muito importante, não só na sociedade, mas no próprio Estado. Então, é relevante discutirmos o ponto de vista religioso aí. O mais importante é nós entendermos que o ponto de vista religioso ele não é o único, e que há outros pontos de vista que também são relevantes. Aqui nós vimos o religioso e o econômico, porém há vários outros pontos de vista que podem tratar deste mesmo assunto. Então é importante entendermos que ao falarmos do ponto de vista religioso, estamos sendo parciais. Ao falarmos do ponto de vista mercadológico, estamos sendo parciais. Ao escolhermos qualquer outro ponto de vista, estamos sendo parciais. E aqui nós temos que aplicar um pouco do que aprendemos na escola sobre o foco narrativo. Porque o que é o foco narrativo se não dizer que todo narrador, quando conta um fato, faz isso a partir de um determinado posicionamento.
Então nós aprendemos que os narradores em primeira pessoa são narradores que participam da história e que, portanto, ao participarem da história, eles acabam tendo uma visão bastante parcial dos fatos, porque eles estão dentro da história. Como eles são apresentados para nós como personagens da história, tudo que eles contam, nós precisamos lembrar que é a partir do olhar deles e que, portanto, outros fatos aconteceram nessa história e que não foram contados para nós. E então a nossa interpretação da história vai ser direcionada por esse narrador. Já o narrador em terceira pessoa, ele tem aí duas possibilidades. Ou esse narrador, ele é uma testemunha dessa história, ou seja, ele está na história, ele parte da história, mas ele não é o protagonista. Então ele vai contar aquilo que ele testemunhou. Em alguns momentos ele vai até usar a primeira pessoa, mas como ele não é o protagonista, ele vai usar na maioria das vezes a terceira pessoa para contar o que o protagonista viveu, mas aquilo que ele viu, aquilo que ele interpretou. Então, mais uma vez, nós temos uma parcialidade, que é menor em relação ao narrador em primeira pessoa, mas que é média ali. E aí nós temos um narrador em terceira pessoa que é um observador, é aquele que ele não participa da história e ele conta os fatos como se fosse uma espécie de divindade que tivesse um olhar sobre tudo que está acontecendo e que fosse falar para nós sobre tudo que está acontecendo. Este narrador, ele não é imparcial, porque, novamente, precisamos lembrar que ao escolher palavras, escolher modos de contar, nós estamos escolhendo uma parte dos acontecimentos. Mas este narrador em terceira pessoa, observador, ele tem uma parcialidade menor do que a do narrador em primeira pessoa. Então veja só, a parcialidade ela sempre existe, porém ela pode ser maior ou menor a depender de quem está contando os fatos. E aqui nós temos um grande exemplo na nossa literatura desse narrador parcial. Vamos ver esse trechinho? Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este, propriamente, o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata-Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Siraque, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia como no seu capítulo 9, versículo 1, abre aspas, não tenhas ciúme de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Fecha aspas. Mas eu creio que não. E tu concordarás comigo. Se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Machado de Assis, Dom Casmurro, no seu capítulo 148, que é o último capítulo do livro. Olha só, constantemente, quando se fala desse livro, tem uma pergunta que se repete, que é, Capitu, traiu ou não traiu? Olha que interessante, ao escolhermos fazer esta pergunta, nós admitimos que o discurso de Bentinho é o discurso que faz sentido para nós. Porque precisamos lembrar que quem nos conta toda a história do livro é o próprio Bentinho. É este que no final faz uma pergunta, mas ele mesmo responde. Então veja que ele manipula o discurso para que ele esteja no controle. Então nós não podemos responder se houve ou não houve a traição, porque nós só conhecemos a versão contada pelo próprio Bentinho. Mas nós podemos dizer que Bentinho, por contar a história da sua própria vida, falando de si
e defender, se colocando como vítima de uma traição, ele é parcial. E por isso a pergunta se Capitu traiu ou não traiu é uma pergunta que não faz muito sentido. A pergunta que nós deveríamos nos fazer, já que nós só temos acesso à história contada por Bentinho, é: Bentinho fala a verdade? Porque nós conhecemos o discurso de Bentinho, nós não conhecemos a Capitu, nós não conhecemos o que aconteceu, nós conhecemos o que Bentinho nos conta sobre o que ele diz que aconteceu. Então veja, ele escolhe as palavras, ele escolhe a maneira de contar, porque ele quer nos convencer, como ele diz aqui no final do livro, de que a sua amada e o seu melhor amigo o traíram. Então, vamos repensar a pergunta que nós fazemos, porque a pergunta que nós fazemos, ela dá crédito total à narrativa de Bentinho, colocando o problema não em como ele nos conta a história, mas na Capitu, que nós não conhecemos. E solta a vinheta da Hora da Tirinha. Incrível! Eu consigo respirar fora do aquário. Alguém lembrou de pegar o peixinho? Milagre! Então veja só, nessa tirinha nós temos um ótimo exemplo de como a parcialidade do discurso pode interferir na nossa visão sobre os fatos. No primeiro quadrinho, nós vemos um peixe dentro do aquário e vemos um fundo verde com umas bolinhas que não deixa muito bem claro que ambiente é esse. Depois nós vemos um peixe colocando a cabeça para fora da borda do aquário e dizendo que ele consegue respirar fora do aquário. E ele acredita que aquilo seja um milagre. Se nós pararmos de ler a tirinha no terceiro quadrinho, nós não saberemos exatamente o que aconteceu. Quando nós lemos o quarto quadrinho é que nós vemos que houve uma enchente e que, portanto, o aquário ele está dentro da água. Então, quando o peixe tira a cabeça para fora do aquário, ele continua dentro da água. Então, não há nenhum milagre. Ele continua dentro da água, ele só não está agora dentro do aquário. Porém, como ele, peixe, vive a vida inteira dentro da água, ele não consegue distinguir o que é dentro da água e fora da água. Para ele saiu do aquário, ele saiu da água. Mas na verdade não. Então, essa tirinha serve de duas formas para nos mostrar como a parcialidade do discurso interfere na nossa visão. Para nós leitores, se lermos até o terceiro quadrinho, teremos apenas uma ideia parcial do que está acontecendo. Bem parcial. Para o peixe, como ele não conhece a totalidade do mundo, ou seja, ele não sabe que existe um mundo fora do aquário e fora da água, ele acredita que sair do aquário e continuar respirando é um milagre. Mas na verdade não há milagre algum, ou seja, ele também só conhece parte da realidade. Mostrando que a nossa visão de mundo e os nossos discursos são sempre parciais. E chegamos então ao final dessa nossa videoaula. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante. Acesse os links aí da plataforma para ampliar o seu conhecimento e vamos a uma reflexão sobre a aula de hoje. Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Paulo Freire. Bons estudos e até a próxima aula.